Olá, mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o politicamente correto e o cristão. Vamos dar três formas de não ser politicamente correto e ser cristão. Hoje vivemos numa sociedade onde tudo é politicamente correto, onde toda a gente se sente ofendida por alguma coisa. Normalmente sempre os mesmos do costume. Ou seja, os mentirosos não gostam de quem diga a verdade. Por isso é que se utilizam termos. Inventaram-se nomes para coisas que antigamente eram banais. Hoje em dia não se pode falar num cego, hoje é um invisual, porque isso pode ofender o cego, como se ele deixasse de, coitado, com o infortúnio que ele já tem, deixasse de ser cego só porque se chama invisual. Não acontece isso. E hoje vamos falar disso. Vamos falar disso porque hoje em dia também existe uma linguagem inclusiva, ou seja, nós não podemos dizer, por exemplo, os portugueses. Dizemos a nação portuguesa. Parece igual, mas não é exatamente igual. É uma coisa muito diferente. A nação portuguesa pode estar cá muita gente que nem sequer é portuguesa. E considerada portuguesa. Já os portugueses são portugueses. Mesmo estando cá outros. São portugueses. Portugueses são portugueses, não é? E, portanto, isto é o politicamente correto. E o politicamente correto chegou ao ponto de outras pessoas que professam até outras fés. Essas pessoas, por exemplo, hoje em dia não se pode, em muitos sítios do mundo, e em Portugal já está a começar, não se pode, por exemplo, uma coisa, comemorar a quase o Natal. A árvore de Natal já é ofensiva porque há pessoas que não comemoram e, portanto, como não comemoram, pronto, vamos tirar a árvore de Natal. Ou seja, nós, para não ofendermos quem não gosta do Natal, temos nós que abdicar da árvore de Natal. É incrível, não é? Isto acontece, mas é verdade. É verdade que está a acontecer. Mas a palavra de Deus fala-nos disto. Fala-nos disto. Porque, sabem, a palavra e a verdade bíblica não se sujeita a conivências culturais. Não se sujeita. Não se sujeita. Porque é verdade que o politicamente correto exige verdades incómodas, sejam suavizadas e muitas vezes até omitidas. É verdade. Mas o crente tem que proclamar a verdade. Não é só o crente, qualquer pessoa tem que proclamar a verdade. Tem que proclamar a verdade. E a verdade pode ser muito incómoda, não é? A verdade pode ser muito incómoda, mas a verdade será sempre a verdade. E, portanto, a nossa conveniência não deve estar dependente da verdade. Nós podemos estar a perder, até podemos perder, mas a verdade tem que prevalecer. Tem que prevalecer sempre a verdade. A verdade tem que prevalecer. Portanto, o cristão é obrigado a proclamar a verdade, e por muito impopular que ela seja. Por muito impopular que ela seja. Para ele próprio, para a vida dele próprio, mas acima também de tudo, para a vida também dos outros. Tem que ser proclamada a verdade. Senão não estaríamos cá a fazer nada, porque a própria palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, conhecereis a verdade, e a verdade vos vai libertar. Liberta-nos a nós e libertará a outros que também conheçam a verdade, não é? Portanto, a palavra de Deus e a fé cristã lida com verdades absolutas morais, como o pecado, como a justiça, como a salvação, naturalmente, e ceder ao politicamente correto pode levar ao silêncio cúmplice. É o que acontece muitas vezes. Nós fazemos um silêncio cúmplice porquê? Porque omitimos a verdade. Sabem que não dizer a verdade já é muito, muito mau. Agora, omitir também não é muito melhor. Omitir é uma forma de mentir sem falar. É mentir no silêncio. Que também é uma forma de não se falar a verdade, não é? Portanto, exemplos de gente que... Olha, vamos à Bíblia. Por exemplo, um exemplo de uma pessoa que falou a verdade foi João Batista. E ele, por falar a verdade, ele ficou sem a cabeça, não é? Perdeu a cabeça. Portanto, morreu. Morreu numa altura em que não se podia falar a verdade. E ele não deixou as suas convicções fossem sufocadas pelo medo. Pelo medo. Sabem? Ele não deixou. E é isso que nós devemos estar preparados. Que as nossas convicções não possam ser sufocadas pelo medo. E eu procuro que as minhas convicções não possam ser sufocadas pelo medo. Se dizem assim, tu serias como o João Batista, serias como o João Batista e
irias prevalecer até ao fim. Não sei, não sei até à altura em que o machado que me aparecesse aqui ao pescoço. Isso não tenho bem a certeza sobre isso. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza. Se nós em tempo de paz não nos preparamos para a guerra, naturalmente quando chegar a guerra, nós não estamos preparados para fazer a paz. Para que haja uma batalha e para que essa batalha seja vencida para depois ter paz. E é isso que o cristão deve ter em mente. Deve ter em mente que há verdades absolutas, que não são as minhas verdades, são as verdades de Deus, mas também são verdades morais da sociedade. Porque o homem sabe o que é o bem e o que é o mal. Portanto, são as verdades morais da sociedade. E, portanto, nós hoje em dia não podemos estar em silêncio contra coisas que acontecem na sociedade. Hoje em dia não podemos estar em silêncio, por exemplo, contra uma sociedade que é altamente corrupta, é altamente mentirosa. Nós, como crentes, não é só como crentes, como pessoas decentes, qualquer pessoa decente, crente ou não crente, não pode ficar calado ou indiferente a estas verdades, que são verdades absolutas no sentido que revelam entre o bem e o mal. E o bem e o mal existe uma verdade absoluta, que é nós sabemos de que lado é que temos que estar. Sabemos de que lado é que temos que estar. Sabemos o caminho que temos que percorrer. E o caminho que temos que percorrer é um caminho de verdade. É um caminho de verdade e até de sacrifício. Como dizia o poeta, não sei para onde vou, embora aqui nós sabemos, mas sei que não vou por aí. Portanto, há coisas que nós sabemos que não vamos. Há coisas que não devemos ir por certos caminhos. Portanto, não tomar posição sobre temas como a corrupção, o aborto, etc., é trocar a verdade pela aceitação. E Jesus Cristo e os apóstolos foram contraculturais. Isto é um problema, porque estar contra a cultura, pois é. Mas nós não estamos aqui para agradar a todos, estamos aqui para agradar à verdade, não é? Mas não é a minha verdade. Não é a minha verdade, é a verdade. É a verdade. E, portanto, os apóstolos lutaram contra prisões, contra a morte, perseguições, etc. E nós estaremos prontos para isso? Isso é a pergunta que nós fazemos. Todas as religiões são válidas? É uma pergunta que muitas vezes se fala. É importante ter fé? Sim, é importante ter fé. Todas as religiões são válidas, o importante é ter fé. Sabem, o nosso ex-selecionador Fernando Santos dizia: na minha vida tenho fé, no futebol tenho fezada. E existe uma coisa que é fé, outra coisa é a fezada. E a fé não é modas. A fé é algo que está dentro do nosso coração e que nos move, sabendo que por vezes temos montanhas à nossa frente, temos dificuldades, temos obstáculos, mas sabemos que Deus está connosco. E, portanto, nós como crentes, como cristãos, devemos estar preparados para o politicamente incorreto de dizer: não, isto está ali uma perseguição à minha frente, mas eu sei que vou vencer. Porque não sou eu que vou vencer, mas é que Deus deu-me essa prova que vou vencer, porque já venci e vou continuar a vencer. Não para mim, mas para a glória dele. Portanto, as ideias inclusivas, mas são verdadeiras? As ideias inclusivas? Não sei. Tem que ser, apesar de muitas ideias inclusivas não serem verdadeiras, nós temos que a discutir, não é chegar ao pé de uma pessoa e dizer assim: olha, eu é que sei toda a verdade, etc. Não. Com amor é que nós devemos de facto estar a trilhar o nosso caminho, mesmo que as pessoas depois não aceitem, mas é trilhar o nosso caminho. Em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Portanto, politicamente correto é conformidade com ideologias, não é? Moda da opinião, etc. As opiniões que existem, e hoje em dia somos formatados para ter opiniões de acordo com aquilo que a maioria quer e que uma determinada minoria quer impor à maioria, e impõe, não é? Mas nós somos o sal da terra, e como o sal da terra e a luz do mundo, como o sal da terra e o mundo, devemos estar para temperar e para dar luz. Para dar luz e temperar. Falar a verdade com temperança e dar a luz para dar o caminho, para mostrar o caminho que é um caminho não do politicamente correto, mas é o caminho da verdade. E a verdade não é nossa, a verdade não é minha, a verdade é de Deus, e a verdade não é uma coisa que se vende nem se compra, é uma coisa que existe. É uma coisa que existe e é uma coisa que devemos permanecer nela. Portanto,
nós temos que continuar neste caminho de verdade, independentemente se esse caminho de verdade nos vai prejudicar ou não. Ou seja, o melhor mesmo é nós pormos num caminho em que não tenhamos que, às vezes, tomar decisões que ponham em causa esta verdade. Mas temos que percorrer um caminho que é um caminho, como diz a palavra de Deus, as veredas da justiça. E as veredas da justiça é um local onde permanece a verdade, e permanece a retidão, e permanece o civismo e o bom exemplo. E é aquilo que nós devemos ser, cívicos e bons exemplos, independentemente de somos pessoas e às vezes erramos, mas estarmos preparados sempre para dizer a verdade e nunca nos pormos no trilho da injustiça e da mentira. Então, até à próxima.